Lucas capítulo 16. Imagine aí comigo como é a vida após a morte. Alguém sabe? Alguém já foi lá e já voltou para nos contar como é a vida após a morte? Existe vida após a morte? O que acontece após a morte? Em Lucas capítulo 16, Jesus suspende o véu da eternidade e permite que nós olhemos para lá. O que acontece depois da morte? Jesus fala neste capítulo. Então, por favor, fique comigo, não sai daí. Espero que você e todos sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Já peço a você que dá aquele like, compartilha, que isso tudo, e se inscreve no canal, por favor, isso tudo me ajuda muito. E é claro que você se inscrevendo, você ativando o sininho, você dando like, toda vez que sair vídeo novo, vai aparecer aí pra você e também para as pessoas, porque quanto mais like, mais o YouTube vai mandar para pessoas, tá bom? Então você me ajuda aí, por gentileza. Então vamos dar essa olhada no capítulo 16 de Lucas. E antes de chegar nesse tema, né, existe aí vida após a morte, o que acontece? Nós vamos ver a sexta mensagem de Jesus. Lembra, desde o capítulo 11 agora até o capítulo 19, nós vamos ver mensagens proferidas por Jesus. E aqui Jesus profere uma mensagem a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro. E é interessante porque ele diz que o dinheiro pode se tornar um senhor. O versículo 13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E eu fiz um vídeo essa semana falando justamente sobre dinheiro. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ver lá uma perspectiva a respeito do dinheiro e do nosso relacionamento com o dinheiro. O que eu queria chamar a atenção aqui nesse vídeo é que esse capítulo aqui, essa parábola que Jesus conta, ela costuma ser de difícil interpretação. Porque o texto em apreço é considerado uma das passagens mais difíceis de ser interpretado na Bíblia. Por não ter um entendimento correto da parábola, alguns intérpretes chegam a dizer que Jesus elogia a infidelidade do mordomo e nos recomenda a fazer o mesmo, mas não é isso. Porque na parábola fala que tinha um mordomo, que era um mordomo mau, estava trabalhando errado, e aí o patrão falou que ia demiti-lo. Ele ficou com medo, porque o que ele ia fazer depois? Ele disse que tinha vergonha de pedir, mas também já estava cansado e não ia aguentar ir trabalhar na roça. O que ele ia fazer? Aí ele teve uma ideia. Ele falou: vou fazer o seguinte, vou chamar o pessoal que deve meu patrão, e todo mundo que deve aí eu vou tirar a metade. A pessoa deve 100, vai pagar 50, a pessoa deve 1.000, vai pagar 500. Vou fazer isso aí porque depois que eu for demitido, eu terei uma boa reputação, uma boa prestígio aí na comunidade. Quem sabe eu consigo um bico por aí. E aí algumas pessoas acham que quando Jesus fala, né, sobre essa palavra, o versículo 8 fala assim: o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os da luz. Mas esse homem, ele elogia a astúcia, mas continuava sendo um problema sério na parte moral. O que esse mordomo fez foi errado. Só que, diante da sociedade, o mordomo e o patrão ficaram bem vistos naquela sociedade, porque usaram aí de misericórdia com muita gente. Mas é claro que o povo não sabia, que o patrão não sabia disso. E o patrão não ia voltar atrás. Mas ele elogiou a astúcia, não o que ele fez, que continuou sendo imoral, continuou sendo errado. Qual é a reação do proprietário ao receber as prestações de contas do mordomo? É o que eu acabei de dizer. Ele fica impressionado porque o mordomo fez algo muito esperto, porque ele já estava visando, esse mordomo já estava visando como ele iria conseguir lidar com sua vida futuramente. E aí a lição que ficou está no versículo 9. Esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas promessas se extinguirem
eles o receberão no lar eterno. Se os filhos da luz usassem a mesma destreza para as coisas certas que os filhos do mundo usam para coisas erradas, o reino de Deus avançaria demais, porque os filhos do mundo, das trevas, usam de diversas estratégias para ganhar dinheiro, para ganhar seguidores, para ganhar visibilidade. Se o cristão usasse de estratégias, claro, lícitas, morais, mas essa esperteza, essa destreza, por exemplo, com a tecnologia, essa destreza com as redes sociais, o evangelho poderia alcançar e ir muito mais longe. Jesus não está dizendo que devemos ter uma mente mundana em relação aos nossos compromissos financeiros, mas está dando um aval Jesus não está dando um aval à desonestidade, mas está ensinando que as riquezas de origem iníqua devem estar a serviço do bem e não do mal. Devem ser distribuídas com generosidade, em vez de serem retidas com avareza. Devem aliviar a fome do próximo, em vez de explorar o próximo. Devem estar a serviço da promoção do evangelho, e não da luxúria, do egoísmo e coisas desse tipo. Aqueles que usam o dinheiro com propósitos elevados terão lá no céu uma comitiva de recepção, dando-lhes as boas-vindas de chegada. Estes recepcionistas celestiais são aquelas pessoas alcançadas pelo Evangelho ou mesmo socorridas nas suas aflições por esses fiéis mordomos de Deus. Então, nossa riqueza e o dinheiro que nós conseguimos deve ser colocado a serviço do reino de Deus. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ou você serve a Deus, adora a Deus e usa o dinheiro para a glória de Deus. Ou você serve o dinheiro e você é usado pelo dinheiro para se tornar uma pessoa avarenta, egoísta, mesquinha, que vive uma vida voltada para si, e isso não glorifica a Deus. Aí o texto continua. O versículo 14 fala que, já que os fariseus tinham muito amor ao dinheiro, eles, ao ouvirem isso, eles começaram a reclamar e a zombar de Jesus. E aí Jesus fala o seguinte: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus, porque os fariseus, eles eram corruptos. Jesus conclui seu ensino mostrando aos fariseus que o evangelho não era um ataque à lei, mas uma consumação da lei. E aí o texto continua e Jesus vai falar sobre o divórcio. Alguém vai falar assim: nossa, Jesus está falando sobre dinheiro, agora vai falar sobre divórcio, que mudança é essa? Ele não mudou. Ele apenas está colocando diante dos fariseus que a lei permanece. Mas agora Jesus vem, e com ele vem a graça. Então a parte da lei cerimonial, Jesus Jesus aboliu a parte cerimonial da lei, mas a parte moral da lei continua firme e forte. E aí ele usa o exemplo do divórcio. A lei cerimonial cumpriu-se com a chegada do reino, porém a lei moral permanece como reguladora da ética no reino. Essa lei é eterna e jamais passará. E aí, nós chegamos, a partir do versículo 19 até o versículo 31, nós chegamos naquele momento que Jesus pega a cortina do pós-vida e ele abre um pouquinho e nos mostra, e você e eu podemos ter uma visãozinha a respeito do que acontece depois dessa vida. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver. E a morte é mais do que simplesmente morrer. Há muitas especulações sobre o que acontece depois de morrer, da morte. Há um profundo mistério acerca da morte e milhões de pessoas recorrem a médiuns para tentar falar com os mortos. E aí, tem muita coisa. Tem gente que procura contato com os mortos. Tem gente que tem gente que acha que não tem nada depois dessa vida, que acabou, morreu, já era. E tem gente que sabe que existe o reino de Deus, existe o céu.
E muita gente acha que Deus vai colocar os bonzinhos no céu, aquelas pessoas que merecem vão pro céu, e aquelas pessoas que fizeram coisas muito, muito ruins, muito erradas, muito más, elas vão pro inferno. As pessoas às vezes têm essa ideia. Mas uma pessoa vai pro céu ou uma pessoa vai pro inferno não é pelo seu comportamento, mas é se ela aceitou ou se ela rejeitou a obra de Cristo na cruz. E aí Jesus fala sobre a história do rico e Lázaro. Tem um homem que era um mendigo chamado Lázaro. Lázaro significa Deus é o meu auxílio. E Lázaro vivia uma situação muito difícil na vida dele. Isso aqui é uma parábola que Jesus conta. Diz que Lázaro, ele era pobre, ele estava doente, os cachorros lambiam ele, faziam companhia para ele vivia ali talvez na calçada, de uma forma muito, muito, muito miserável, muito pobre. E tinha o rico vivia esbanjando, o rico vivia em farras, o rico vivia curtindo a vida adoidado. E aí os dois morrem, porque a morte vai vir para todas as pessoas. Quer elas sejam ricas, quer elas sejam pobres, elas podem ter uma boa assistência médica ou pode não ter assistência nenhuma. O fato é que todos nós, no final dessa trajetória chamada vida, nos depararemos com a morte. É uma verdade, é inescapável. Que dia que a morte vai chegar? Eu não sei. Tem gente que é encontrado pela morte ainda muito jovem. Tem gente que é encontrado pela morte muito idoso. Tem gente que é encontrado pela morte através da doença, ou através de uma tragédia, ou em casa, simplesmente o coração para, mas a morte chega para todos. E chegando, o que acontece? Aí, Jesus fala o que acontece. O versículo 24 diz que, no versículo 22, fala assim: por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Então aqui Jesus explica onde cada um foi. O rico, o pobre, quando morreu, os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão, que é uma forma de dizer que levou ele para o céu. O rico também morre, é sepultado e vai para o lugar dos mortos. E aí o texto continua. Ali em tormento, então o rico em tormento viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: pai Abraão, tem compaixão de mim. Mande aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonias nessas chamas. Jesus já falou do inferno outras vezes. E aí, o que é o inferno? O inferno é um lugar de tormento. É um lugar onde a pessoa que viveu e escolheu viver uma vida sem Deus vai amargar, passar a eternidade sem Deus. Nas chamas, num sofrimento, sem o mínimo de alívio. Ele fala, pai Abraão pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. Ele queria um pouco de alívio, ele queria um pouco de consolo, ele queria um pouco de água. E o inferno é um lugar onde não existe água, onde não existe conforto, onde não existe Deus. A comunhão com Deus é inexistente. Aqui nessa vida a gente sofre, a gente passa por dificuldade, mas aqui nessa vida a gente tem muita coisa boa. A gente tem acesso a beber água, comer uma comida, tem alegrias, comunhão com alguém, com um parente, com um cônjuge, até com um bichinho de estimação nos faz ficar felizes. Lá no inferno não vai ter nada. Lá a consciência atormenta, a pessoa vive num estado de angústia, de pavor, de horror, onde o bicho nunca morre, então a pessoa é comida viva e ela não morre. As chamas lhe dão angústia, dor e sofrimento, e é uma coisa absurda, e ele pede isso. Porém, Abraão respondeu o seguinte: filho, lembre-se que durante sua vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve a coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o lado de cá. Então,
Essa é a visão. Lázaro está sendo consolado. Lázaro está. Os olhos dele, tantas lágrimas desceram, Jesus está enxugando todas as suas lágrimas. Lázaro está vivendo em comunhão, em amor, com a presença eterna e maravilhosa e graciosa de Deus. E no céu há tudo de satisfação que nós podemos ter. Lá nós somos completos, lá nós somos felizes e vivemos essa felicidade. Há essa diferença. É claro que Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre. E o rico não foi para o inferno porque ele era rico. Não é isso. Lázaro foi para o céu porque em algum momento da vida dele, ele creu em Jesus como seu salvador. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus como seu salvador. E em João 1,12 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Lázaro se tornou um filho de Deus, porque creu em Jesus como seu salvador. E por conta disso, ele foi para o céu. As pessoas vão para o céu não por seus méritos ou por aquilo que ela faz, mas por conta do que Jesus fez na cruz. E o que a pessoa faz? A pessoa então fala, Deus, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por favor, perdoa os meus pecados, me faz uma nova criatura. E nesse mesmo momento, a pessoa então é regenerada, recebe uma nova vida em Cristo. E por conta disso, da obra de Cristo, é que ela é levada ao céu. No entanto, o rico viveu dissolutamente, ele não quis saber de Deus. Talvez ele ouviu falar de Jesus e ele falou, não, depois, não outro dia, agora não. Seguir a Jesus eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo, outro, não, depois, deixa eu ficar velho. Talvez ele foi colocando muito empecilho. E o fato é que ele morreu sem entregar a sua vida a Jesus, sem confiar a sua vida a Jesus. Então o que aconteceu com ele? Ele teve e ele sofreu o amargor de agora passar para a eternidade sem a presença de Jesus. E aí ele sofre. E aí ele fala, mas então Deus, manda lá os anjos falarem para os meus irmãos para eles não virem para cá também. E aí Jesus alerta, Jesus diz, olha, eles têm Moisés e os profetas. O que essa parábola está alertando é que ninguém vai voltar do inferno para falar qualquer coisa para as pessoas. Elas têm a Bíblia. Moisés e os profetas é o Antigo Testamento. E hoje nós temos o Novo Testamento. Os apóstolos escreveram a palavra de Deus. E aí aqui é que onde a pessoa consegue ter a resposta para a vida por vir. E muita gente fala assim, não, quando eu morrer Deus vai me dar um bom lugar. Não, quando eu morrer Deus é que sabe para onde eu vou. Mas a Bíblia deixa claro que nós precisamos tomar uma atitude agora, enquanto nós estamos vivos. Porque se você não tomar uma posição, se você não tomar uma atitude na sua vida, você vai parar no inferno. Você vai parar num lugar de tormento. Talvez você fale, mas eu nem fiz tanta coisa ruim. Mas não é pelos feitos, é pela incredulidade de não se entregar a Cristo Jesus. Então, termino esse vídeo falando para você, entregue a sua vida a Jesus, confia nele. Porque ele promete que se nós, com a nossa boca nós confessarmos, se nós, com o nosso coração nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus é Deus, então nós seremos salvos. Você precisa tomar uma atitude nesse momento, diante de Deus. Porque se você não se posicionar, você vai parar em tormento como esse rico parou. Mas eu espero que você esteja firme aí na rocha que é Cristo Jesus. E que na sua morte você morra tranquilo e em paz, porque sabendo que a carruagem do céu virá lhe buscar e te levar para a presença do nosso querido Deus que fez tudo para nos salvar, para nos alcançar. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui, obrigada mesmo. Se você está aqui até agora e esse vídeo foi relevante, se inscreva no canal, deixa like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também ouçam a mensagem do Evangelho, tá bom? Deus abençoe sua vida e até a próxima.